Olá, muito boa noite. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas da Fraternidade Espírita Rafael. Meu nome é Ricardo, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor de Santo André e quero agradecer a oportunidade de estar reunido com vocês nesta noite para fazermos uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 15, item 4, que tem como título principal o maior mandamento. Antes da gente fazer a nossa reflexão desta noite, vamos elevar os nossos pensamentos e nos colocarmos em oração, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais com base no Evangelho de Jesus, agradecer o nosso anjo protetor, esse amigo que nos acompanha, que nos intui, que nos fortalece, que nos protege durante toda a nossa caminhada. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré. E a ti, Maria, nós lhe rendemos graças, pois bendita és tu, Maria, entre as mulheres, porque bendito foi o fruto do teu ventre, teu filho Jesus. Nós te agradecemos, Maria, por nos colocar em teu colo de mãe, por acalmar os nossos sentimentos, por nos envolver em teu manto de luz, e te rogamos nos leve até a presença de Jesus. Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos por ter nos deixado o teu evangelho, por ter nos dado teus exemplos de vida e por permitir que sigamos em teu caminho, o caminho que nos leva até o Pai de amor, o Pai de vida, o Pai de perdão. A ti e a Ele nós nos colocamos em prece. Através do Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com a graça de Deus e as bênçãos de Jesus. Muito bem, vamos então para a nossa reflexão da noite, trazendo o tema do capítulo 15, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o maior mandamento. Lá ele começa trazendo uma passagem de Mateus, onde, de acordo com Mateus, ele diz assim: os fariseus haviam visto Jesus calar os saduceus e por isso se colocaram em reunião e vieram tentar Jesus fazendo a seguinte pergunta: Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus então responde a eles dizendo: o maior e o principal mandamento é: amarás a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Esse é o maior e o principal mandamento. Mas existe um segundo que também é tão importante quanto esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois estão contidos todas as leis e todos os profetas. Essa, então, é a passagem onde Jesus nos fala sobre o maior mandamento, que é amar a Deus, e complementa que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E antes de fazer a reflexão sobre isso, eu gostaria de reviver ou rememorar, relembrar o que são as leis. E essas leis, quando Jesus
menciona, e quando os fariseus também falam a respeito, eles estão se referindo aos 10 mandamentos. E muitas vezes nós ou esquecemos quais são os 10 mandamentos ou não entendemos ainda quais foram as origens dessa necessidade dos 10 mandamentos. Então vamos recordar isso. Os hebreus naquela época, não eram judeus ainda, né? Os hebreus daquela época estavam há muitos anos em regime de escravidão no Egito. E esse regime de escravidão no Egito fez com que os hebreus se esquecessem de muitas das coisas, de muitos dos ensinamentos que Abraão já havia dito ou falado há muito tempo. Eu digo Abraão porque a base dos hebreus, né, ou a base depois da religião judaica, está baseado no Deus único. E lá no Egito, esse ensinamento ou esse sentimento do Deus único havia se perdido. Então, quando aparece Moisés e resgata os hebreus, né, ficando todos eles reunidos no deserto em busca da terra prometida, e aí a gente tem muito a falar, se fôssemos nesta linha da busca da terra prometida, mas os hebreus, eles haviam se perdido no sentido da religiosidade. Por conta, inclusive, né, do grande tempo que ficaram em escravidão. Então vamos fazer a relação dos 10 mandamentos com esse período da escravidão. Nós vamos ter os 3 primeiros mandamentos que falam sobre Deus. Então, cita que você deve amar a Deus, que você não deve ter deuses exteriores ou representar Deus através de imagens, e que você não deve tomar o nome de Deus em vão. Ora, esses 3 itens eram o que os egípcios faziam. Né? Vamos dar uma olhada? Olha, os egípcios tinham vários deuses. Então, você tem que ter um único Deus e amar esse único Deus. Os egípcios tinham imagens para todos os deuses, então vem o mandamento de dizer: não terás culto exterior, né? Não terá imagem com relação a isso. Não exemplificará Deus por imagem. E o terceiro ponto que os egípcios faziam era muitas vezes colocar o nome dos deuses em tudo que fosse necessário. E aí vem o mandamento de dizer: não colocarás o nome de Deus em vão. Então, os 3 primeiros mandamentos vêm relembrar os hebreus do Deus único. Um outro ponto dentro dessa continuidade dos 10 mandamentos é que, como os hebreus eles eram escravos, todos tinham que trabalhar de forma muitas vezes desumana. E muitas vezes os próprios hebreus, eles eram, vamos dizer assim, aqueles que tinham que fazer com que os próprios hebreus trabalhassem. Então, imagina que eu sou um hebreu e eu chicoteio os hebreus para que os hebreus possam desempenhar as tarefas mais cruéis, né? Nesse sentido, os hebreus que estavam lá, por exemplo, chicoteando os seus próprios
seres da mesma facção, né, do mesmo território, vamos dizer assim, eles chicoteavam pai, mãe, chicoteavam seus próprios irmãos. E faziam isso para desempenhar uma tarefa que também era escrava, né, de escravidão. Então, o quarto mandamento vem com relação à honra. Honrarás teu pai e tua mãe. Que é para resgatar o sentido da família, né? Para resgatar o sentido do respeito que haviam perdido no período da escravidão. É por isso que vem o quarto mandamento. O quinto mandamento, literalmente, é dedicar um dia da semana para a religiosidade. Por quê? Como eles trabalhavam em regime de escravidão, não se dedicavam mais à religiosidade. Então vem lá, né? Lembrará do sábado. Ou seja, dedique o sábado, ao menos o sábado, à sua religião. Então, observem que esses mandamentos estão diretamente ligados às situações que viviam, né, durante a escravidão. A sequência dos mandamentos também tem a ver com a escravidão, mas que eles também estavam colocando dentro de um regime que existia no deserto. Então, os hebreus estavam acostumados a matar, tanto na escravidão quanto no período do deserto. Qualquer coisinha, né? Eles se matavam. Outro ponto, eles enganavam, mentiam, né? Acusavam a outras pessoas, muitas vezes sem nenhum tipo de prova, muitas vezes para se livrar de uma culpa. Eles roubavam as coisas, não é? Cobiçavam as coisas. Então observem, né? Nós vamos ter 5 mandamentos que vão falar sobre isso, sobre conduta. Então está lá: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás e não levantarás falso testemunho. 5 mandamentos. Então, esse é o conceito dos 10 mandamentos. 5 mandamentos que vão resgatar a ideia do Deus único, a religiosidade e a honra à família. 5 mandamentos que vão estar versando diretamente ao que os hebreus faziam na época, no sentido de não ter nenhum tipo de compaixão com o próximo. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás e não adulterarás. Muito bem. Então, entendido os 10 mandamentos, vem Jesus e diz assim: ora, todas as leis e todos os profetas, então, entendam Moisés sendo um profeta, entre aspas, nesse sentido, trazendo os 10 mandamentos, ou seja, todas essas leis, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer dentro de 3 palavras, né, o contexto da frase, ele vai resumir todas essas leis. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas, estão contidas nos 10 mandamentos, lembrando até dos 5 primeiros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estarei fazendo também os outros 5 mandamentos.
né? Então está tudo resumido dentro desse contexto. Muito bem. Ora, com base nisso, então, nós vamos trazer uma máxima que o Espiritismo nos ensina, que é dizer: fora da caridade não há salvação. E aqui é um ponto que eu gostaria muito de fazer a reflexão com vocês hoje. Porque nós muitas vezes não entendemos o objetivo dessa frase: fora da caridade não há salvação. O que está contido nessa frase é trabalhar sentimentos. E quando nós falamos em trabalhar sentimentos, nós vamos trazer os dois piores sentimentos. Os dois piores sentimentos é egoísmo e orgulho. O egoísmo no sentido de que eu não me importo com os outros, e o orgulho que eu sou o principal em tudo isso. Né? E quando você faz caridade, para fazer a caridade de forma, vamos dizer assim, completa, nós trabalhamos o sentimento de humildade. Então, quando eu me presto a fazer a caridade, eu já estou me preocupando com o próximo. Isso implica que o egoísmo está sendo tratado. E quando estou perante o próximo, fazendo a caridade, eu exercito a humildade. Então, o meu orgulho está sendo tratado. Mas eu quero enfatizar aqui nessa nossa reflexão que, na realidade, quando eu falo fora da caridade não há salvação, de fato a gente tem que entender que a caridade é o caminho para que você possa entender o que é se salvar. Mas ele não é a máxima no sentido de dizer, se eu só fizer caridade estarei salvo. Não, você tem que trabalhar o sentimento. Então, esse é o ponto da nossa reflexão, né? O quanto eu estou trabalhando os sentimentos de orgulho e egoísmo que vão fazer ou que vão transformar a minha pessoa numa pessoa mais humilde, numa pessoa que está mais preocupada com a coletividade, que está mais preocupada com o próximo do que comigo mesmo. Então, essa é o nosso grande ponto de pensamento dessa noite. E aí eu pergunto, né? Será que estamos fazendo caridade? Será que eu estou me dedicando ao próximo? Ou será que eu estou ainda me colocando numa situação de fragilidade, ou me colocando numa situação de vitimização, me colocando numa situação onde, como diz um dito popular, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, se eu estou nessa condição,
o meu orgulho ainda está muito latente, o meu egoísmo ainda está muito latente. Você pode pensar assim, mas Ricardo, eu tenho as minhas necessidades, eu não consigo me dedicar ao próximo. Nesse momento, então, que estamos passando, do ponto de vista de distanciamento social, como é que você quer que eu pratique a caridade, Ricardo? E observem que se a gente tem essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, nós também não entendemos o que é ser caridoso. Porque a caridade não está resumida apenas e tão somente na matéria. A caridade não está resumida em eu doar alguma coisa do ponto de vista de alimento, do ponto de vista de dinheiro, ou do ponto de vista de roupa, por exemplo. É claro que isso também é importante, né? Então, quando eu dou algo físico, quer seja o dinheiro, quer seja o alimento, quer seja a vestimenta, eu estou mostrando o meu desapego à matéria. Então, consequentemente, estou trabalhando um pouco do meu egoísmo. A pergunta é o quanto de amor eu estou colocando nessa doação, né? Porque muitas vezes eu dou sem amor. Ricardo, como é isso? Então, eu vou só citar um exemplo. Se você estiver parado no semáforo, vem um pedinte bater no seu vidro, pedindo uma esmola. E você, para se livrar do pedinte, pega uma moeda e dá para ele, para se livrar do pedinte, onde está o amor? Né? Onde está a caridade? Você está, na realidade, fazendo um gesto, um movimento que não é espontâneo, e sim um movimento pensado para se libertar daquela presença do seu vidro. E aí você provavelmente deve pensar assim, poxa, fiz caridade hoje. De fato, você fez um movimento, entre aspas, robotizado, né? Não caridoso. Então entenda, né? A caridade material ela é importante e necessária para trabalhar o nosso egoísmo, ou seja, o meu desapego, mas eu tenho que colocar o meu sentimento de amor nela, de amor ao próximo, né? Estou fazendo isso por amor ao próximo. Mas ela não é a única forma de ser caridoso. Então, eu posso ser caridoso através da oportunidade que eu tenho de ouvir alguém que está precisando falar. Eu posso ser caridoso através das minhas orações a alguém que está precisando de, de ter esperança, de ter conforto espiritual, que está precisando ser fortalecido pelo momento que passa. Então, observe que quando eu paro para ouvir alguém, quando eu paro e dedico o meu tempo a orar por alguém, eu estou sendo caridoso. E se eu estou fazendo isso com um sentimento de amor ao próximo, estou entendendo efetivamente o que é trabalhar o meu egoísmo, ou seja, o meu desapego, e trabalhar o meu orgulho, porque estou me importando com o outro, né? Estou dando a importância ao próximo. Então é nesse sentido que
Eu posso fazer caridade, inclusive, no momento de distanciamento. E não preciso me vitimizar, não é? Por quê? Porque todas as vezes que eu dou o meu tempo, por exemplo, praticando a oração para alguém, e essa pessoa não precisa nem saber que eu estou orando por ela, quando eu faço isso, tenha certeza que eu estou unindo a espiritualidade amiga e recebendo em mim as bênçãos do próprio efeito de bênção que eu faço. Então vamos refletir sobre isso. O quanto eu estou, de fato, praticando a caridade. E o quanto eu estou, de fato, precisando repensar tudo isso. O quanto eu estou, de fato, fazendo com que a caridade seja o meu momento de salvação, ou seja, o caminho para a minha salvação. Esse é a nossa reflexão dessa noite e agradeço a oportunidade de estar com vocês reunidos nesse momento. Então vamos nos colocarmos em oração. Fazemos com que a reflexão da noite seja também uma oportunidade de sermos caridosos. Por isso elevamos os nossos pensamentos e colocamos a imagem de um grande buquê de flores em nossa mente. E cada botão de rosa nós transferimos o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança. E vamos doar esses botões de rosa a todas as pessoas que passarem em nossa mente. Aquelas pessoas que conhecemos, que estão em dificuldade financeira, que estão com a saúde abalada, que estão acamadas, que estão hospitalizadas. Entreguemos um botão de flor a cada uma delas, que elas possam, ao receber esta flor, receber a fé, a esperança, que possam ter a possibilidade de momentos melhores. Vamos entregar um botão de rosa também a todos aqueles casos que sabemos, das pessoas que nos fizeram mal e que até hoje nós não conseguimos perdoar. Vamos entregar também um botão de rosa a todas aquelas pessoas que nós fizemos mal e até hoje não conseguimos pedir perdão. Vamos entregar um botão de rosa aos nossos familiares, aos nossos amigos. E vamos deixar um botão de rosa dentro da nossa casa, que ela possa se abrir, iluminar todos os cômodos da nossa casa, abençoar a todos que vivem embaixo do mesmo teto. E por isso nós te agradecemos, Pai, te pedindo, nos dê força para mudar aquilo que pode ser mudado nas nossas vidas. Nos dê, Pai, paciência para podermos aceitar aquilo que não pode ser mudado em nossas vidas. E te pedimos, Pai, inteligência para podermos distinguir o que pode do que não pode ser mudado em nossas vidas. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, obrigado.